Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para mais uma videoaula das lições CPAD Revista da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E nós já estamos na videoaula de número 11, que traz como tema a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esta lição tem data do dia 15 de setembro, que será o Dia Nacional da Escola Dominical. Nós vamos ler o textuário, depois nós vamos entrar na introdução, tocar nos tópicos e subtópicos de uma maneira rápida, prática e objetiva. Lembrando que essa videoaula ela tem a função de trazer subsídios bíblicos e teológicos para a classe dos adultos. Pois bem, o tema da lição nós já falamos e o textuário está em Esté 6:11, que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Verdade prática: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Então, não importa a situação, nós devemos glorificar sempre a Deus. E Deus exalta e abate quem ele quer. Ele coloca no trono e remove do trono, porque ele é soberano. Deus é Senhor de toda a terra. Vamos ler a introdução. Na lição anterior, Esté recebeu Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte. Também junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais da manhã. Pois bem, nós precisamos saber que existiu 2 banquetes. No primeiro banquete, Assuero chega até a Esté e diz: faça o pedido, rainha Esté, eu te dou até metade do meu reino. Esté, muito sábia e prudente, convida o rei e Amã para mais um banquete no dia seguinte. Só que esse intervalo entre um banquete e outro, na noite que intercede, Deus tirou o sono do rei e ele pediu para que fossem lido o livro das crônicas. E quando leu o livro das crônicas, descobriu da conspiração para tirar a morte do rei. O rei então pergunta o que foi feito a este Mardoqueu. E quem estava lendo, o escriba, diz: nada foi feito. Então, Deus trabalhando na história. Meu irmão, minha irmã, fique tranquilo. Deus sabe em quem tocar para te exaltar. Vamos então ler o tópico e os subtópicos. Palavra-chave: humilhação e honra. Antes de lermos, a gente não pode se esquecer que no Novo Testamento a Bíblia diz, Jesus falou: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois bem, tópico de número 1, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Subtópico 1, uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exaltante do banquete oferecido por Esté. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras, mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Esté 5:9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou os seus amigos e sua mulher Zeres para falar de suas frustrações. A riqueza e a elevada posição no reino não satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei.
Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Salomão disse: quem cava uma cova, nela cairá. Dentro desse primeiro subtópico, nós podemos tirar a seguinte lição: cuidado com o que você planeja para fazer com a vida de alguém, porque existe uma lei de semeadura, e quando fazemos o bem volta. Quando fazemos o mal ou planejamos o mal, pode ter certeza que este mal volta. Então, Amã, consumido pela raiva, ele foi tomar conselho à sua mulher. E a mulher deu a ideia de fazer uma forca no fundo da sua casa. Moral da história: a forca que Amã construiu para enforcar Mardoqueu, foi nela que o próprio Amã foi enforcado. Vamos então ao subtópico de número 2. Força ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. E o que iria prevalecer? Queiramos ou não, queiramos ou não, o que as outras pessoas pensam, fazem e podem produzir consequências na nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de que nos deixa enganar pelo individualismo, o estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de realizar sozinho, independentemente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência, a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos. É como Deus trabalha através deles. Esté 6, do 4 ao 6. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Observe neste segundo subtópico que duas pessoas estavam planejando o futuro de Mardoqueu. Enquanto Amã foi dormir, planejando a sua morte, o rei foi dormir, planejando honrá-lo. E nós sabemos o desfecho dessa história. O comentarista nos chama a atenção para os nossos relacionamentos interpessoais, porque planos que algumas pessoas têm sobre acerca da nossa vida podem nos trazer coisas boas e podem nos trazer coisas ruins. Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê sabedoria e que Ele coloque do nosso lado as pessoas que querem o nosso bem. Subtópico de número 3. 5 anos depois. Já havia passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a filosofia humana, tirou o sono do rei. Salmo 127, 2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lessem perante ele o livro das crônicas, registro dos fatos importantes do reino, Esté 6 e 1. Certamente não eram poucos relatos, só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim, a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para os bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Romanos 8 e
28. Observe que coisa interessante. O livro das Crônicas existia muitos trechos e Deus fez com que o escriba abrisse exatamente aonde estava relatado o feito de Mardoqueu. Deus está no controle de todas as coisas. Para o crente não existe coincidência. Para o crente existe providência de Deus. Tudo que acontece na vida do crente não é coincidência, mas sim providência. Então, em um ato de providência divina, Deus interviu na história. Talvez eu estou falando com alguém que está preocupado, talvez tenha algo marcado, como foi marcado a matança dos judeus. Talvez já tenha até um decreto feito para esse dia, mas você serve ao Deus que pode intervir na sua história. Tópico de número 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico de número 1. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos: que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido? Coisa nenhuma lhe fez. Responderam Esté 6:3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei enforcar Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis 50, versículo de número 20. Observe o seguinte: tudo que fazemos fica registrado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: e não nos cansemos de fazer ao bem, porque ao tempo certo nós ceifaremos se não tivermos desfalecidos. O ato de Mardoqueu talvez não foi recompensado no momento, mas não ficou esquecido, ficou registrado. Tudo que fazemos está registrado em um memorial diante de Deus. E quando Amã estava a ponto de entrar diante do rei para pedir que matasse Mardoqueu, o rei então o chama e o rei se antecipa e vai perguntar para ele: o que você acha que o rei deve fazer a um homem que se deve honrar? Só que Amã pensava que esse homem era ele. Observe que no coração de Amã estava um sentimento de morte, destruição e vingança. E Deus usou o próprio Amã para liberar a sentença de bênção sobre Mardoqueu. Vamos lá, presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase à proposta do rei, que pensava ser para ele, Esté 3:6. O levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, Isaías 14, 13 e 14, foi instalado na mente de Eva e lançado constantemente nos corações humanos. Provérbios 16, 18 e 19. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 3 a 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Observe uma coisa: Mardoqueu estava a ponto de ser morto, ao ponto que Amã, ele nutria dois sentimentos dentro dele: o sentimento de matar Mardoqueu e o sentimento do seu ego de ser honrado. Conhece pessoas que sentem a necessidade de ser honradas, que tudo que elas fazem para o Senhor, elas querem que tenham reconhecimento, que alguém fale o seu nome, que alguém lembre dela, que alguém agradeça. São pessoas como Amã, que têm um sentimento de serem honradas. A Bíblia diz da honra a quem tem honra. Quem merece ser honrado
é honrado no tempo certo. Não precisa procurar que os homens honrem. Seja honrado pelo Senhor. O devido lugar de honra. Subtópico de número 3. Que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Era uma pergunta do rei, Esté 6:6. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo real, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem, cuja honra o rei se agrada. Esté 6, 7 e 9. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade, mesmo com toda a honra recebida. Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer o nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Que podemos tirar desse subtópico uma lição fantástica. Quando o rei pergunta o que devia fazer, a mãe, imediatamente pensando que era ele, disse: deve-se colocar as vestes do rei, ele deve andar no cavalo do rei com a coroa do rei. E um dos príncipes mais honrados deve puxar o cavalo e dizer: assim se fará ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Pois bem, o rei imediatamente disse: faz isso depressa, pegue Mardoqueu e você vai puxar o cavalo. Amã ficou envergonhado e furioso. Agora, observe uma coisa. Mardoqueu, com toda a honra que recebeu, ele voltou a ficar no mesmo lugar que estava. Quantas pessoas que nós conhecemos que recebem honra e isso faz com que essa pessoa se exalte e ache melhor que os outros. Outro ponto importante, quando você vê alguém sendo honrado, se alegre com isso. Não fique nervoso, não fique irado, porque se você não fica alegre com a honra dos outros, é sentimento de orgulho próprio. Pois bem, nós já estamos indo para o final desta videoaula, nós já estamos no tópico de número 3, que também tem 3 subtópicos. Tópico de número 3, síndrome de imperador. Ponto 1, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter síndrome de imperador. Ele queria roupa do rei, cavalo do rei, coroa do rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora da casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção aos filhos, podem crescer como Amã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Observe que Amã tinha a síndrome do imperador. O que é isso? Aquele que manda em tudo e tudo tem que ser feito do jeito dele. Egocentrismo, ele é o centro de tudo. E o comentarista aponta para algumas famílias onde as crianças têm essa síndrome do imperador, onde as crianças querem ditar as regras para os pais, querem escolher a roupa que vestir, querem escolher a comida de comer, querem escolher o horário de dormir, e se nós não educarmos, nós podemos criar futuros Amãs. Que Deus nos dê sabedoria para instruir e educar os nossos filhos. Subtópico de número 2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterroradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele.
antes certamente cairá perante ele. Esté 6:13. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conhecia a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaça. Era um prenúncio para Amã. Observe que Amã chega em casa frustrado, destruído, e esperava uma palavra de conforto, consolo da sua esposa. Mas a palavra que recebeu é: se já começou a cair diante de Amã, ele é descendente da semente dos judeus, certamente não prevalecerás contra eles. Porque esse povo judeu passou por muitos sofrimentos e ameaças na história, mas Deus sempre deu o livramento a este povo. Talvez eu estou falando com alguém que já enfrentou muitas situações difíceis, mas Deus te deu livramento em todas elas. Saiba que a palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Que o Senhor continue cuidando da sua casa. Pois bem, vamos ler a conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. O nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo em discussões e debates e, às vezes, fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos encerrando a nossa videoaula. E o conselho prático que eu deixo a cada um de vocês, a cada um dos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical é: confia no Senhor. Pare de ficar se degladiando, debatendo por questões que você não pode resolver. Vai para a oração e busque aquele que pode resolver bem todas as coisas. Deus abençoe você e tenha uma boa videoaula no próximo domingo. E até semana que vem, na penúltima videoaula desse trimestre. Fique com Deus.